Olá pessoal, hoje no Monitoria Plus a gente vai trabalhar uma ferramenta extremamente importante, que é a transformada de Laplace. Ela é muito utilizada para a resolução de equações diferenciais. Então hoje a gente vai entender um pouquinho do conceito dessa transformada, vai defini-la e resolver um exemplo, beleza? Então segue a gente aí e vamos trabalhar, tá bom? Aqui a gente tem a definição da transformada de Laplace, que nada mais é que uma mudança de domínio. Geralmente a gente trabalha no domínio do tempo, né? Porque é um domínio mais perceptível ao ser humano. E nem sempre a gente consegue resolver tudo no domínio do tempo. Então a gente faz essa mudança e começa a resolver as coisas nesse domínio S, que é o domínio da frequência. E uma vantagem muito grande que a gente vai ter em trabalhar no domínio da frequência é que a gente vai conseguir resolver equações diferenciais de forma algébrica, que requer um tratamento matemático bem mais simples, bem mais direto, bem menos complexo do que quando a gente resolve uma equação diferencial de uma forma tradicional, beleza? Então a gente agora vai definir a transformada de Laplace, né, que nada mais é que, dado uma função no tempo, ft, sua transformada de Laplace representada por f grande de S ou L de ft, onde esse L aqui é o operador laplaciano, beleza? A gente vai utilizar ele bastante, o laplaciano de ft, né? E é definida por um integral. Essa mudança de tempo envolve integrações, né? Então a gente vai utilizar essa integralzinha daqui e vai obter o resultado no domínio da frequência. Alguns conceitos que podem estar atrelados a isso aqui é que esse zero menos aqui ele é utilizado para englobar alguma descontinuidade que possa existir em ft. A gente também verifica que essa integral é uma integral imprópria, ou seja, é uma integral que o resultado dela vai estar associado a essa constante, que no caso a constante que a gente tem nessa equação é o s, já que a integração é dada no tempo. Então, logicamente, o resultado vai estar em s, beleza? Então, realmente, a gente tem uma mudança de domínio, uma mudança de dimensão. Tudo bem? Outra coisa importante que a gente pode comentar é que nessa integral a gente tem essa exponencial. E geralmente a exponencial ela tem um argumento adimensional, né? Ou seja, um argumento que não tem unidade. Não tem unidade definida, beleza? Mas nesse caso a gente tem aqui o menos, o S e o T. O T, a gente sabe que o T é definido em segundos. A unidade temporal é definida em segundos, minutos, horas. Então a gente tem que o S tem que ser uma coisa que quando multiplicada por segundos, ele não tenha dimensão, não tenha unidade, ele seja adimensional. E a única coisa que a gente pode fazer, né, é multiplicar pelo inverso do que a unidade do tempo possui de equivalente, né? Então, 1 sobre segundo a gente conhece também como Hertz, que é a unidade de frequência. Então, a gente realmente está fazendo uma mudança de domínio indo para o domínio da frequência. Outra coisa interessante é que a variável S é uma variável complexa. E toda variável complexa possui a sua parte real, que aqui foi definida como sigma, e uma parte imaginária, que aqui foi definida como j-ômega. Então, sabendo esses conceitos, a gente já pode aplicar no exemplo e tentar fixar essa ferramenta, né, tão importante que é a transformada de Laplace, beleza? Então vamos para o próximo slide, onde a gente vai ter um exemplo de como fazer, de como aplicar a transformada de Laplace, né? Aqui nesse exemplo ele pede para a gente determinar a transformada de Laplace de cada uma das seguintes funções. A primeira é essa U de t. A U de t é uma função que ela é definida por partes. Ela também é muito conhecida como degrau, função degrau, que é uma função que ela é zero para ter menor que zero, como eu coloquei aqui em cima, e ela é igual a 1 para ter maior igual a zero. Então, se a gente jogar isso aqui no plano cartesiano, a gente vai ver que a gente vai ter algo que é bem semelhante
a um degrau. Aqui eu tenho 0, aqui eu teria o meu 1. Então, é uma função que assume uma forma bem parecida com um degrau, né? Então, aqui ft e aqui o t. Agora, a gente tem que fazer a integração, aplicar nossa ferramenta, que é o Laplaciano de t, né? Nada mais é que o f grande de s, dessa função aqui, que nesse caso é definida por partes. Então a gente vai ter o integral de 0 menos até o próprio zero. No zero, no caso, ele assume 1. E de 0 menos a zero, a função ela assume o valor zero, né? Então eu vou ter que a minha exponencial de menos st vai ser multiplicada por zero. E algo que é multiplicado por zero, a gente sabe que é igual a zero, beleza? E na segunda parte, a gente vai ter de zero até o infinito. E a função agora vai assumir um valor, que esse valor é igual a 1. Então, eu vou ter 1 aqui, é elevado a menos st dt, beleza? Então, a gente pegar uma folha em branco e seguir na nossa resolução. Então, eu tenho que meu f grande de s agora é integral de 0 a infinito de e elevado a menos st dt. Essa integral aqui é simples de resolver. A integral da exponencial, a gente tem que o que é constante vai cair, né, dividindo. Então, eu vou ter menos 1 sobre s exponencial de menos st de 0 até o infinito, beleza? Então, eu vou substituir esses intervalos de integração e obter o resultado. Então, eu vou ter que menos 1 sobre s é elevado a menos infinito t, aí menos infinito s, no caso, né? No caso, a variável de integração é o tempo, então a gente só vai substituir o tempo, menos 1 sobre s elevado a 0, menos 0, s, né? Então a gente vai agora substituir e tentar entender qual vai ser o resultado dessa aplicação da transformada Laplace. Nós temos que um exponencial que vai para menos infinito é um exponencial que vai para zero, certo? Porque a gente pode inverter isso aqui e reescrever da seguinte forma, que é exponencial de menos x é igual a 1 sobre elevado a x. Então, se isso aqui for infinito, isso aqui vai para zero. Então, eu vou ter uma coisa multiplicada por zero, certo? E qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então eu vou ter 0 menos, aí menos com menos se torna mais, né? É elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1, então eu vou ter mais 1 sobre s. Então, a transformada Laplace da minha função f grande de s é igual a 1 sobre s. Então, a transformada do degrau, que é uma função que a gente vai ver muito nesse curso, é igual a 1 sobre s. Obrigado e até a próxima.